gente recebe a notícia pela primeira vez, a sensação é de morte. É que a gente vai morrer. No começo ninguém me falou nada. Sem querer, um enfermeiro deixou um papel em cima e estava assim, suspeita leucemia, ponto de interrogação. Eu entrei em desespero. Não, já sabia. Eu tinha certeza que era. Eu também. Quando a doutora veio falar que ele estava com câncer, eu já sabia. Dentro de mim eu sabia que ele falou assim para mim, mãe, quando a doutora chamou, né? Aí ele falou assim, mãe, eu tenho certeza que eu estou com leucemia. Eu também tinha, mas eu falava assim, não, filho, vamos esperar o resultado primeiro, né? Não, pode ir lá que é leucemia mesmo, ele falou. O mundo caiu. Assim, eu lembro como se fosse hoje. Aí quando eu soube da notícia, tu vai no limite. Tu fala, não é. Você sabe que eu fiquei 56 anos, nunca adoeci. Foi a primeira vez que eu adoeci. O que eu falei pro médico é o seguinte, se tiver de morrer, chegou a hora. Até porque a gente encara realmente ainda a doença, como sempre, a morte. Os pacientes com câncer, eles procuram um médico para obter a cura, mas nem sempre a gente consegue de imediato. Então, muitos deles vêm já com uma certa angústia, tanto pelo fato de terem descoberto que estão com câncer, como pelo tratamento, que é muito demorado. Na maioria das vezes, vai de 6 meses a 1 ano. Uma célula neoplásica, ela cresce de uma maneira desordenada, ela invade os tecidos adjacentes, ela tem a capacidade de se deslocar daquela região em que ela se originou para outras regiões do corpo, né? E ela perde uma característica que as células normais têm, é de uma morte programada. Nós somos uma fábrica produtora de células, né? Então nós somos o tempo todo uma produção celular. Existem 2 situações numa fábrica que podem levar a uma falha na produção de um produto. Você tem a sua linha de produção com uma velocidade adequada e um controle de qualidade para isso. Se você tiver uma falha no seu controle, pode ser que essas peças produzidas vão atingir o seu mercado e vai comprometer a qualidade. O tabagismo e o alcoolismo, ele pode provocar alguns tumores, como os de boca, garganta, esôfago, pulmão, pâncreas e bexiga. A má alimentação também pode provocar tumores no estômago e intestino, e alguns vírus, como HIV, pode provocar linfomas e sarcomas. Tem alguns tumores que a gente consegue a cura, principalmente quando eles são diagnosticados bem no início, como os tumores da mama, colo uterino também, e os tumores de próstata, assim como o intestino. Daí a importância de realizar anualmente os exames de mama, o Papa Nicolau, né, o preventivo, no caso das mulheres, e o exame de próstata, no caso dos homens, para você conseguir diagnosticar bem no início esses tumores. Alguns mais raros são muito mais agressivos e você não consegue atingir a cura mesmo nos estágios bem iniciais, mesmo com um tumor muito pequeno. Como exemplo, a gente pode citar o glioblastoma, os tumores malignos do cérebro e o câncer de pâncreas. Uma pessoa com exposição ao sol de uma maneira muito grande pode desenvolver um tumor na pele. E outra situação que você tem uma falha no seu controle de qualidade são pessoas que já nascem geneticamente propensas a isso. Isso é mais comum em criança. Apesar dos tempos experientes em certas coisas, sim, a notícia ruim ainda é difícil. Não é uma coisa que falar, é fácil dar, hoje eu dou com facilidade. Não, é difícil, é doído pra gente também, acho que isso é uma coisa que não muda. Dar a notícia de que o paciente está com câncer é diferente de paciente para paciente. É uma coisa que mexe muito com a gente, principalmente a reação do paciente. Muitos já esperavam, outros nem imaginavam. Dar notícia ruim exige muito do profissional. Para quê? Para que a forma de dar a notícia seja uma forma adequada para o paciente. Surgem perguntas que
A gente acha que é meio que óbvio, mas o paciente precisa ouvir do médico aquilo, né? A gente fala que é câncer, ele pergunta se era maligno ou benigno, né? Câncer é sempre um tumor maligno. Então, esse tipo de reação às vezes surpreende também o médico. Então, não vou dizer que é fácil, que com o dia a dia a gente se acostuma. Isso é quase impossível. Cada dia é uma experiência diferente. Ao longo de uma trajetória profissional, a gente faz isso muitas vezes. Ao longo de um dia de atendimento, a gente faz isso várias vezes. Ao longo da semana. Imagina quantas vezes ao longo de anos a gente dá notícia ruim. Então, isso além de ser desgastante para quem dá, isso tem que ser feito com muito cuidado para a pessoa que vai receber. Tem que ter sensibilidade. Existe um treinamento também. Um treinamento para poder dar notícia ruim, que leva em conta o ambiente interno da pessoa que está dando a notícia, o ambiente externo, saber quanto a pessoa quer saber exatamente daquilo, ir com parcimônia no dar a informação, de alguma maneira você estabelecer uma conexão com a pessoa para ela se sentir amparada, lidar com as reações emocionais que podem surgir, que são imprevisíveis. Então, se você não faz um treinamento para dar notícia ruim, acaba que ao longo dos anos você se desgasta muito. Quando o paciente decide simplesmente não se tratar, eu não sou muito de aceitar não como resposta. Então, eu tento, de alguma forma, mostrar para ele que é melhor um tratamento, mesmo que demorado, que seja um estresse emocional, que eu sei que muitas vezes acontece um estresse emocional muito grande, do que deixar simplesmente a doença tomar rumo, sem tratamento. Eu sempre tento deixar isso bem claro para o paciente, que muitas vezes a ignorância é que faz ele não querer tratar. Né? Viu na televisão que o tratamento é muito pesado, que ele vai ter muita náusea, muito enjoo, muito vômito. É um tratamento pesado, acho que é um dos mais pesados de todas as doenças. Mas sem esse tratamento, as consequências são muito piores. Uma das primeiras vezes que eu enfrentei uma situação assim de uma notícia com um paciente, a paciente era médica, inclusive, eu fui falar com ela sobre a necessidade dela aderir melhor ao tratamento, ela estava faltando, e tive que expor a situação, quanto que estava avançado realmente para ela. E ela virou e falou, olha, Marcos, não se preocupe comigo não quero te deixar assim preocupado, mas agora que eu enxerguei que o que eu quero é viver, agora é tarde. Eu sempre tive um comportamento muito autodestrutivo, nunca liguei para a vida, nunca valorizei nada. E hoje eu tive que enfrentar uma situação dessa para ver o quanto que o que eu queria era viver, mas agora é tarde. Isso é uma situação assim que realmente me marcou muito, foi uma coisa muito intensa e eu acho que isso me mudou como pessoa para melhor, me fez enxergar e valorizar muito a vida em cima desse momento. Assim, a maior dificuldade, tanto dela como nossa, era a convivência com as outras pessoas. A forma como as pessoas olham pra gente, interpretam a situação, a forma com o que as pessoas falam, entendeu? Então chega para uma criança que não pensa no que a gente vive a doença hoje. Né? E no caso, a criança ela vive o dia, então cada dia ela acorda bem, então ela está sorrindo. O adulto ele olha para a criança e sempre pensa, coitado, é tão novo com câncer, tão novo com a doença dessa. E infelizmente a sociedade ela ainda não está preparada para conviver de que a doença ela tem tratamento e cura. Né? E que a cura e o tratamento depende muito de com quem ela está convivendo. No começo foi difícil, porque como ele falou, ele gosta muito de fruta, maçã vermelha, verde, abacaxi, então até explicar para ele que ele não podia comer nada cru, por causa de questão de bactéria, podia entrar e dar uma infecção nele, tudo, então assim, explicar que ele estava num lugar de rotina hoje em dia diferente da dele, que a gente não está na nossa casa, que ele não podia frequentar a escola onde ele frequentava. Ele falava assim, mãe, eu nem sinto que eu tô doente. Eu só senti que estava doente no dia de quimioterapia porque ficava enjoado. Mas mesmo assim ele chegava, ia pra... Porque você sabe, não sei se você sabe, que tem recreação, né? 4 vezes, né? 4 vezes o dia. Então ele, todas as vezes que tinha recreação, ele estava na recreação.
Tinha vezes que ia até de cadeira de rodas, mas ele ia. Quando ele não ia, os colegas iam no quarto buscar, porque ele nunca se abateu. Ficava alguns minutos ruim, daqui a pouco ele levantava e falava, não vou ficar assim não. Levantava e ia. Ele fazia tudo normal, tinha amiguinho na escola, fazia capoeira, fazia tudo. E do nada, teve que parar com tudo. Fala que você fez que você perdeu seu trabalho. Que eu tive que mudar também a minha rotina. Eu tive que sair do meu emprego para poder cuidar dele. Não me arrependo. E entre eu e minha esposa, a gente chegou à conclusão que eu seria melhor aqui com ele. E aí eu vim, larguei tudo e tô aqui com ele. E a adaptação, a gente tem que se adaptar, não tem jeito. Porque a gente tem que sair de casa, as viagens é muito cansativa, então a gente tem que ir acostumado a ficar quietinha em casa, trabalhar igual eu trabalhava, né? Tinha meu serviço. Então foi difícil a gente ter o tratamento e trabalhar ao mesmo tempo, sair de casa é difícil. Não é uma coisa fácil. Mas a gente tem licença, tem a família que dá grande apoio, que é o mais principal nesse tratamento, é a família. A Casa Ronald é uma casa de apoio ao tratamento de crianças com câncer, né? Crianças e adolescentes. A filosofia da casa é que a pessoa tenha uma casa fora da casa dela. O que ela pretende, né, é que a família que tem uma criança ou um adolescente em tratamento de câncer nos hospitais públicos aqui do Rio tenha uma moradia, né, onde ela tenha hospedagem, tem as refeições. A gente recebe roupas, sapato, brinquedo, adornos de casa, prato, colher, quadro. Isso é colocado num bazar, o bazar é aberto ao público, né? Ele tem, as pessoas, os passantes da rua têm acesso ao bazar, aberto de segunda a sexta e compram, e isso é uma fonte de captação de recursos forte. Quem quiser doar, a casa está aberta de domingo a domingo, no horário de 9 às 18. Tem sempre voluntário nessa hora. Porque na verdade a gente veio pra cá com a expectativa de ir pra casa no dia seguinte, a minha expectativa. Só que na verdade, já tô aqui há 8 meses. Na Casa Ronald há 8 meses. E tem um suporte muito grande, tanto para os pais quanto para a criança, pro hóspede. É muito importante, tá sendo muito importante. Aqui tudo tem uma rotina, tem a recreação, então ele fica mais na recreação. Quando com os amiguinhos dele que ele fez aqui, que são novos amigos, quando a gente não precisa ir para o hospital. Quando dá, a gente passeia, né? A gente sai um pouquinho, a gente anda de trem, a gente vai comprar sorvete, né? Mas sempre quando quem sair, tem que usar máscara. Tem que usar máscara, isso aí mesmo. Esse sorriso aqui, ó, que me mantém de pé todos os dias. A gente, você sabe, nunca adoeceu, é uma doença maldita, né? Muito triste. A pessoa entra meio em constrangimento mesmo, fica meio, a cabeça meio pesada. Mas graças a Deus eu coloquei Deus em primeiro lugar e seja o que Deus quiser. E Deus está querendo que eu vou viver mais uns anos mesmo. Estou bem, graças a Deus. Isso é o lado bom da coisa, né? Você falar, olha, foi um sucesso, isso é sempre muito bom. Uma felicidade, assim, a gente poder falar que cada vez mais nós estamos dando boas notícias. Muitas vezes a pessoa faz um diagnóstico e aquilo transforma a vida da pessoa. No sentido de ela passar a valorizar mais, ela sentir realmente o valor e a importância da vida. É a parte boa do nosso trabalho, né? O que faz a gente levantar e ir para o hospital trabalhar. Sim, eu quero falar para as mães que estão descobrindo, e se ficar apavorado não ajuda em nada. É muito importante que tenha aquela força de vontade, né? E na hora de chorar, se tiver de chorar junto, chore junto sim, mas depois fala, ó, temos que ser forte, né? Porque dá certo, o tratamento dá certo. Deu pra gente, vai dar pra quem tá aparecendo por aí.